Bom, pessoal, então, um módulo que a gente vai dar início a essa aula, né? É o módulo de visualizando gráficos. E para falar de visualizando gráficos, né? Ou para falar de como ver dados nos gráficos, a gente tem que falar de dados e metadados, tá? Bom, não vou me apresentar, porque eu já me apresentei na aula passada, né? Nas aulas anteriores. Basicamente, hoje nós vamos abordar esses tópicos, né? Um pouco de contextualização, contexto histórico de dados e metadados, o que que é dado, o que que é metadado, padrão de metadado, conceitos, questão dos datasets, e aí sim, visualizando dados e gráficos, tá? Então, primeiro a gente precisa entender um pouco desse conceito de dado, metadado, padrões, datasets, até chegar nos gráficos, tá? Eu sempre começo, eu gosto de começar falando de metadados com uma imagem que eu vi em uma apresentação quando começaram a surgir explicações e palestrantes falando sobre metadados, né? E aí a palestrante, ela faz uma comparação. Ela fala assim, imagine um supermercado sem rótulos nos produtos. E aí a gente tem uma coisa mais ou menos parecida com isso, né? E aí a questão de como identificar o objeto digital, ela é parecida com isso, né? Nós temos um objeto digital que a gente não sabe o que tem dentro desse objeto digital, e que precisa conter dados, né, informações mínimas, como se fosse um rótulo em um produto, para que a gente possa saber o que, que tem dentro dele, né, dentro daquele objeto digital. Só que aí, quando a gente pensa nesse ponto de vista, a gente começa a se questionar. As formas tradicionais de representação, elas são suficientes para representar o recurso digital? Todas as áreas criam formas de representar os seus objetos, né? Mas será que tradicionalmente essas que já existiam, né, ou existem, são suficientes? Como que a gente vai representar os objetos digitais na web? Bom, então foi visto nessa época, lá na década de 90, quando surgiu a questão dos metadados, que para representar o objeto digital, a gente precisava de algumas informações que vão caracterizar mesmo esse objeto digital dentro do contexto da web, né? E aí, eu trouxe alguns objetos aí digitais, né? A mesma coisa dessa imagem aqui, ó, dessas latinhas, a gente pode comparar com esses arquivos PDFs aqui, ó. A gente, nós temos aqui, né, uma imagem, na verdade, mas é um objeto digital, né, em um formato PDF, mas nós não sabemos o que tem dentro. Pode ser um texto, pode ser um desenho, pode ser uma figura, pode ser uma foto, pode ser qualquer coisa, né? Então, se a gente não tiver uma identificação mínima desse objeto, nós não vamos conseguir saber o que tem aqui dentro. E aí a gente tem que abrir um por um, né? Então imagina fazer isso com os vários documentos na web. Quando a gente fala de objetos digitais, nós caímos nessa complexidade de que é representar esse objeto na web para que a gente possa recuperar. Hoje em dia está muito fácil, né? O Google é uma ferramenta boa, né? A melhor no momento para fazer a recuperação dos recursos, mas nem sempre foi assim. Um pouco para representar o conteúdo da disciplina, os gráficos, né? Que basicamente nós também precisamos de dados para que esses gráficos sejam gerados, né? Então, dados para que os gráficos sejam gerados e dados em geral que estruturam todas essas informações aqui na web. Os bibliotecários, eles sempre criaram descrições, formas de representar o objeto dentro do seu ambiente biblioteca. Toda ficha catalográfica,
ela tem uma forma de apresentação. Quando vocês fazem a comparação, sempre ela tem quase que o mesmo layout. Só vai mudar de acordo com o tipo de objeto. Alguns têm mais informação, outros têm menos informação. Mas o layoutzinho da ficha é sempre o mesmo. Registros, né? Essas fichas catalográficas, elas começaram a ser automatizadas, né? Com a chegada das tecnologias de informática. E aí, esses dados aqui da ficha, ele passou a existir em uma estrutura que eles chamavam de legível por máquina, né? Ou seja, uma estrutura que pudesse ser interpretada pelo computador, lida por um software, para que pudesse armazenar esses dados da ficha, né? Então, o registro bibliográfico, ele também continha dados, apresentados em um formato ou uma estrutura automatizada, ou, como a gente chama atualmente, de metadados, né, no caso bibliográficos, que estão codificados em números e letras. Então, todos esses números que estão em negrito aqui e essas letras que estão em negrito aqui dentro são metadados, né, são dados codificados. Quem posta vídeo no YouTube representa de uma forma diferente de quem posta fotos no Flickr ou no Instagram, ou quem cria um blog, né? Então, cada ambiente com o seu recurso, com o seu objeto, formas diferentes de representação. Nós temos uma necessidade de novas formas de representação no contexto digital e web, né? Que surgiu especificamente com o desenvolvimento da web. E essas novas formas de representação passaram a ter um nome, que são os metadados e dados, né? E aí a gente vai ver um pouquinho a diferença entre um e outro. Novas formas de visualizar os dados, que é o foco desse módulo, né? Então, aqui, ó, esse emaranhado de nós aqui de links é uma forma de visualizar dados. Essas novas formas aqui de visualizar os dados, né? Eu gostei muito desse infográfico aqui, né, que é uma linha do tempo, falando sobre o histórico das pandemias no mundo, né? Eu achei muito criativa essa forma deles estabelecerem, né, a visualização desses dados. Esse layout, né, vamos dizer assim, é para nós, né? Então, dados com uma forma de apresentação ou layout que possa ser interpretado por pessoas. Então, se eu aumentar aqui esse infográfico, a gente vai conseguir ler e entender o que está explicadinho aqui, né? Temos, então, as novas formas de visualizar os dados a partir de dados estruturados, né? Então, visualizando gráficos, ou nesse caso, um infográfico, né? E por que eu comecei por aqui? Porque isso é o que a gente vê, né? Mas para que a gente possa ver isso daqui, a gente precisa dessa primeira etapa aqui, ó, que são dados codificados em uma estrutura tecnológica para serem interpretados por máquina barra software, né? Máquina porque é comum, né? Interpretado por máquina, lido por máquina. É comum a gente encontrar esse termo, mas na verdade é por software, né? O software que interpreta não é o hardware, não é o equipamento, né? Mas nós precisamos de um hardware. Para que isso aconteça, nós precisamos de estruturas codificadas de dados para o processamento de aplicações de informática. Então, para a gente criar esse infográfico, a gente precisa dos dados, né? E para que ele seja utilizado em uma outra forma de apresentação. Só serão vistos em aplicações de informática a partir de dados estruturados. Por quê? Porque se eu tiver qualquer dado, né, eu não tenho um contexto. Então, eu preciso minimamente de uma estrutura para que eu consiga interpretar esse dado, né, dentro daquele contexto e gerar uma forma de visualização, ok? Bom, novas formas de visualizar os dados, nós temos várias, né?
Aqui nós temos algumas bem gerais e depois elas vão se especificando, né? Gráficos, tabelas, diagramas, mapas, infográficos, painéis, gráficos de área, de barra, de caixa, de nuvem de bolhas, gráfico de marcador e por aí vai, tá? E para falar desse contexto histórico, eu vou começar explicando o que é metadados, tá? Então, assim, o metadados, ele é um termo que foi criado e ele foi muito utilizado na década de 90, né? Que foi assim, a explosão dele. Mas ele é um termo que antecede a construção da web, né? Ele começou a ser utilizado lá na década de 60 para se referir a conjunto de dados. Então, tudo que falava de conjunto de dados em aplicações de informática, eles começaram a chamar de metadados, mas de uma forma ainda muito leve, muito pouca, né? Na década de 80, ele começou a aparecer com mais frequência para falar de sistema de gestão de banco de dados, né? Então, todo banco de dados precisa de metadados. Na década de 90, ele começou a ser usado nas áreas ou comunidades que falavam de gerenciamento, interoperabilidade de dados geoespaciais, projetos e manutenção de sistemas, né? Por quê? Porque todo sistema precisa de um banco de dados e era usado para se referir à representação, interoperabilidade, desempenho dos dados, uso dos dados de um sistema de informação de alguma área. Em 1995, o termo deu assim uma explosão, né? Que foi quando foi criado o padrão WCOR para a descrição e localização mínima dos recursos na web, né? Então, precisava de um nome, né? Vamos criar uma forma mínima de descrever e localizar os recursos na web. A gente vai seguir um padrão. Esse padrão ele foi denominado como WCOR. O dado como um elemento da ciência da computação que pode ser processado, analisado, utilizado, tá? Se eu tenho um dado, ele é de algo, né? Então, eu tenho um objeto. Esse objeto, essa definição que eu coloquei aqui está muito relacionada à ciência da informação, mas faz um sentido para toda a área, que é a informação como coisa, né? É informação registrada, é um recurso informacional ou documento, né? Por quê? Porque nós só trabalhamos com aquilo que é registrado. Dado do ponto de vista da ciência da computação, que é o que a gente vai tratar, né? É tudo aquilo que representa algo, né? Ah, mas os metadados também representam algo. Bom, então a gente vai ver o que é, né, cada coisa. Novos objetos, né, os novos objetos que estão surgindo, eles são tratados na ciência da computação e, especialmente na parte de modelagem de dados e banco de dados, como entidades, né, ou coisas, né? Então, temos aí entidades ou coisas ou objetos. Aí eu volto aqui em cima, objeto, né? Documento, recurso informacional, os objetos digitais, né? Então, o objeto no meio digital, e nós temos para representar esses objetos dados, metadados e datasets. Bom, então, diferenciando um pouco a questão dos conceitos que eu falei para vocês, que são usados como sinônimos, mas eles têm significados diferentes, né? Mas que também se relacionam. Então, quando que um dado é dado e ele deixa de ser dado para ser um metadado, né? Então, vamos entender um pouquinho isso. O dado, ele é o substituto simbólico e linguístico aceito como um atributo para a representação das entidades, que foi definida aqui como coisa, objeto, recurso, documento e etc. Né? Então, o dado substitui simbolicamente ou linguisticamente, então, um símbolo, sei lá, uma imagem, e linguístico, uma palavra, né? Ele é um elemento que vai
carregar uma característica representacional de algo, do objeto, ou da coisa, ou da entidade, ou do recurso. E aí o dado, ele pode ser no ambiente digital, porque é o ponto de vista que a gente vai abordar aqui, né, o ponto de vista da ciência da computação. O dado, ele é composto por uma tríade: entidade, atributo e valor. Então, a entidade é a coisa ou objeto, o atributo é a característica dessa entidade, dessa coisa ou desse objeto, e o valor é aquilo que vai ser representado, né? É o dado em si, é o dado que a gente visualiza, né? É aquilo que nós humanos visualizamos, aquele dado que a gente consegue ver e saber mais ou menos do que ele se trata, né? Mas para que ele traga um significado mesmo, ele tem que estar relacionado, tem que estar nessa tríade, né? Para trazer um contexto, porque senão ele fica um valor, como que eu vou dizer? Sem um significado, né? A tríade possibilita que o dado, que é uma unidade de conteúdo, que ela seja identificada em um contexto no qual pertence, né? Então, partindo aqui para os exemplos, se eu falo 2013, pode ser, é uma data, mas pode ser qualquer coisa relacionada à data 2013, né? Mas a partir do momento que eu defino a entidade, que no caso aqui, ó, eu coloquei um livro, e defini que o atributo é a data de edição desse livro, esse 2013 ele passa a ter um significado, né? Então, não é qualquer data, é a data de edição do livro, né? Poderia ser a página do livro? Poderia, se o livro tivesse vários volumes e a página em um contínuo, né? Vários volumes mesmo, que 2013 seria bastante coisa. Mas poderia, tá? E aí, entendendo um pouco essa tríade, né? Entidade, atributo, valor, o atributo ele vai estar muito relacionado com a entidade, né? O atributo é a característica da entidade. Então, esse pedaço da tríade, ele vai definir o esquema daquilo que vai definir a entidade. E o valor vai ser a instância, é o dado, né, que vai ser representado aqui com base na entidade e no atributo, né? Então, a tríade entidade, atributo, valor, ela é a base também, né? Ela é a estrutura do dado, mas ela é a base para a modelagem de dados que deu origem aos modelos conceituais, que no caso eu coloquei da catalogação, mas serve de base para qualquer modelo conceitual que é utilizado na construção de um sistema informatizado, né? Então, você vai criar um sistema informatizado para a área de agronomia, então você tem entidades dessa área, atributos relacionados a essas entidades e o valor. Então, essa tríade que vai ser mapeada na modelagem de dados vai servir para construir o sistema de informação, tá? Esse dado, com essa tríade, existe de duas formas, de dois tipos. O dado não estruturado, que é quando a identificação da estrutura requer um interpretador externo, né? Então, eu estou olhando as informações e eu estou interpretando e identificando os dados daquilo lá, seja em uma tabela, em um gráfico, em um infográfico e etc. A partir do momento que eu tenho esse dado estruturado, né, eu tenho uma identificação dessa estrutura dos dados de forma explícita, né? Ou seja, o seu conteúdo, a definição do dado é fixado por um código, ele começa a ser, então, ele tem uma interpretação semântica, né? Então, portanto, que ele é definido,
mas ele tem uma interpretação semântica que pode ser realizada por máquina, né? Então, a partir do momento que eu defino e estruturo o que é o dado, eu tenho algo que pode ser processado por máquina, né? E quando, então, que o dado vira metadado? A partir desse momento que eu preciso, que a interpretação de dados estruturados, ela requer a utilização de dados sobre dados, ou seja, de dados definidos, ou, em outras palavras, metadados, né? Então, a partir do momento que eu defino que o meu dado é tal e que ele tem tais e tais características, eu estou definindo metadados. Então, ele deixa de ser qualquer dado, um dado não estruturado e um dado estruturado minimamente, para ser um metadado. A representação dos dados em um sistema de informação se dá pela utilização de metadados. Então, como que a gente pode entender, né? Os dados estruturados, né, e metadados, eles são compostos por aquela tríade, né? Mas existe também uma outra definição que diz que o metadado é o atributo codificado ou elemento mais o espaço do valor. Voltando aqui nessa tríade, essa letrinha aqui, A, né? Que é o elemento codificado, ele tem que estar codificado de alguma forma para que a máquina consiga ler, para que o software consiga ler, né? Ele está relacionado à entidade, então ele é o elemento codificado, atributo codificado ou elemento, perdão, e tem o espaço do valor para ser preenchido ali, né? Então, o metadado ele é composto pelo elemento, o atributo codificado, por alguma estrutura tecnológica, mais o espaço do valor. Em outras palavras, ele é o dado formalmente definido, estabelecido em um contexto, que descreverá uma característica da entidade por meio de um valor, né? Então, a entidade, objeto ou coisa vai ser descrita pelo valor, mas o valor ele tem que estar contido em algo que o descreva, né? Que é o atributo. Então, na tríade entidade, atributo e valor, os elementos e, entidade, objeto ou coisa e atributo serão os metadados formalmente definidos em seus esquemas. E o elemento V, o valor que os metadados irão descrever, tá? Revisitando um pouco os conceitos de metadados, nós vamos encontrar que metadados são dados sobre dados, né? Dados estruturados sobre dados, isso tudo é verdade. Elementos de dados, elementos descritivos, atributos que representam uma entidade. Eu gosto de usar a definição que fala que são atributos referenciais codificados, que representam características próprias ou atribuídas às entidades. Porque essa definição, ela pode ser usada para qualquer área, tá? Para qualquer domínio. Quando a gente fala dados sobre dados, é muito vinculado com banco de dados. Dados estruturados sobre dados é bastante web, né? Então, eu gosto de usar essa outra definição que ela serve para qualquer área, tá? Bom, então, em outras palavras, nós temos que o metadado, ele é o dado formalmente definido e estabelecido em um contexto, né? Então, qual área, qual domínio, qual objeto, esse metadado vai descrever uma característica ou atributo dessa entidade por meio de um valor. Na tríade EAV, os elementos EA serão sempre os metadados formalmente definidos. Aqui está um pouco repetitivo, mas é só para resgatar. E os seus, ou melhor, os metadados formalmente definidos em seus esquemas. E o elemento V, o valor que os metadados irão descrever. E aí, relacionado a isso, né, nós temos uma outra definição, que são os padrões de metadados.
que é o conjunto pré-determinado de metadados. Então, quando eu tenho um conjunto pré-determinado de metadados para representar um objeto, eu tenho um padrão, tá? Então, o conjunto pré-determinado de metadados compõe um esquema de metadados ou padrão. Então, o padrão contém um esquema. O padrão é um esquema ou um conjunto pré-determinado de metadados. O esquema de um padrão ele é estabelecido de acordo com um propósito, um objetivo. Qual é a sua entidade? O que é que você precisa realizar com ela ou nela, né? Algumas áreas precisam só armazenar. As outras áreas precisam gerenciar em um sistema. Outras precisam armazenar e trocar, né? O que você quer gerar com isso? Então, cada padrão, cada esquema vai ser criado para um propósito. Os valores dos metadados, eles vão ser preenchidos por esquemas externos ou não, dependendo da área onde o padrão está sendo utilizado. Quanto mais especializada a área, mais a granularidade do metadado tem que ser fina, né? Ou refinada, ou detalhada. Quanto mais geral a área, quanto mais comum para todos, mais os valores podem ser preenchidos sem esquemas externos, por pessoas que não são especialistas da área, tá? São informações mais gerais. Que é o que acontece, por exemplo, voltando aos exemplos do YouTube, né? Flickr, no próprio Instagram, que mais onde a gente tem? Nossa, várias redes sociais. Então, como esses ambientes são para vários tipos de pessoa, né? Pessoas e não é nada especializado, é para o público em geral, então a gente não depende de nenhum esquema externo para padronizar esses valores, né? Os esquemas externos, eles padronizam e contextualizam os valores e, consequentemente, os dados e metadados.